Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo, nós vamos ver o Evangelho de São João no capítulo 13, versículos de 16 a 20, em que ele vai nos falar, não é, do lava-pés, da sua entrega por cada um de nós, onde ele vai nos convocar, assim como ele segue ao Pai, nós devemos seguir também a ele. E que nós, então, possamos ouvir o Evangelho de hoje. E que antes você se inscreva no canal, dê seu like, dê seu joinha. Amém? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes que acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós precisamos ouvir a voz do Senhor e praticar. Meus queridos, a gente começa aqui com lava-pés, lembrando aqui que Jesus lavou os pés, inclusive de Judas. Jesus convidou a todos para a missão, mas no meio deles tinha um traidor, no meio deles tinha um que não entendeu a proposta de Jesus. E Jesus ouviu a voz do Pai e veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar. Jesus ouviu a voz do Pai e nós precisamos ouvir a voz de Jesus, como os discípulos ouviram a voz de Jesus e se colocaram também a serviço do Evangelho. É verdade que Judas, infelizmente, fugiu do caminho, saiu da rota. E quantos hoje, meus queridos, quantos hoje não ouvem a voz do Senhor? Quantos hoje estão desviados do caminho? Mas nós precisamos ser fortes, mesmo diante dos reveses amargos, mesmo diante dos problemas cotidianos, mesmo diante das situações do dia a dia, das perseguições, nós precisamos evangelizar, nós precisamos ouvir a voz de Jesus e sair por este mundo a pregar o Evangelho, a anunciar a boa nova. Aqui no final do Evangelho, Jesus deixa bem claro para nós. Ele vai dizer assim, ele começa aqui no versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe aquele que eu enviar. Os discípulos foram enviados, nós somos enviados e nós precisamos então proclamar o Evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir e seguir o Evangelho, esse será, curado, libertado, alcançará a vida eterna.
E quem nos ouvir, está ouvindo a Jesus. E quem ouvir a Jesus, está ouvindo ao Pai. É muito bonito, meus queridos, o evangelho de hoje, mas muito comprometedor, porque convida a mim, convida a você a nos fazer valer do nosso batismo, pois pelo batismo nós somos profetas, sacerdotes e reis. Pelo batismo nós iniciamos a nossa missão, a missão que Jesus nos deu, essa missão que ele recebeu do Pai, passou para os discípulos passaram para nós. Meu irmão, minha irmã, vamos juntos evangelizar. Não vamos trair Jesus, não vamos negar Jesus, porque o fim de quem nega a Deus é uma morte trágica, é uma vida eterna fora de Jesus. Mas aquele que na simplicidade, na humildade, evangelizar, catequizar, pregar a boa nova, vai reconhecer Jesus como caminho, verdade e vida, e aí sim alcançaremos a felicidade eterna. Que assim seja. Amém.